Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Sim, conforme as suas posses, será um para a expiação do pecado e o outro para holocausto com a oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para a purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e informará ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, e eis que se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechá-la-á por 7 dias. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e que as lancem fora da cidade, num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. E outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, e raspada a casa, e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará as suas roupas, e o que comer em tal casa, lavará as suas roupas. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Então tomará pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra das roupas, e das casas, e da inchação, e das pústulas, e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Levítico, capítulo 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentou o que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Quando também o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. E qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que a levar, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tem o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem o fluxo será quebrado. Porém, todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará as suas roupas, e banhará a sua carne em águas correntes, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água, e será imundo até a tarde. E também se um homem se deitar com a mulher, e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará as suas vestes e se banhará com água e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto.
e o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai o sêmen da cópula e que fica por eles imundo, como também da mulher enferma na sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Levítico, capítulo 16. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental. E perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor,